O que há por trás dos conflitos entre Israel e Palestina que associam a profecia de Isaías à guerra civil na Síria? Quando começou a escrever o livro que levaria seu nome, por volta do ano 687 a.C., o profeta Isaías jamais poderia imaginar que 28 séculos depois estaria metido em uma polêmica nas redes sociais. Segundo postagens que viralizaram nos últimos dias, o maior de todos os profetas de Israel teria predito, lá no século VII antes da era cristã, a guerra civil na Síria. Ou, para ser mais exato, a destruição de Damasco, a capital do país. O versículo da discórdia é o primeiro do capítulo 17. Damasco deixará de ser cidade e se transformará em um monte de ruínas, diz o profeta. Também compartilhado pelos internautas estudiosos das Escrituras, é o versículo 24 do capítulo 49 de Jeremias. Damasco desfalece e prepara a fuga. O medo se apodera dela. Está possuída de angústia e dores, como a mulher que está dando à luz. O profeta Amós traz algo assustador sobre a Palestina, que são descendentes dos perversos filisteus. O texto diz: "Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios." 8. "E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus." E se eu lhe dissesse que o conflito israelo-palestiniano, uma luta que dura mais de um século, começou com um movimento de pessoas em busca de uma pátria? As sementes deste conflito foram plantadas no final do século XIX e início do século XX, com a ascensão do movimento sionista. Com a queda do Império após a Primeira Guerra Mundial, a região ficou sob a administração dos britânicos. Esta não foi uma mera mudança administrativa. Foi durante este período que a Declaração Balfour, de 1917, entrou em jogo. Esta foi uma carta escrita por Arthur Balfour, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, expressando o apoio do governo britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. A Declaração Balfour foi um momento crucial na história do conflito israelo-palestiniano. Isso levou ao aumento da imigração judaica para a Palestina. No entanto, não reconheceu os direitos políticos da maioria árabe que vive na Palestina. Esta supervisão teria implicações duradouras. À medida que mais e mais judeus chegavam à Palestina, as tensões começaram a aumentar entre os novos imigrantes e os árabes locais. Os britânicos, que estavam no comando da região, encontraram-se no meio de uma situação cada vez mais volátil. Os árabes sentiram que suas terras estavam sendo tiradas, embora os imigrantes judeus acreditassem que estavam finalmente ganhando uma pátria que há muito lhes era negada. Os britânicos tentaram administrar a situação, mas os seus esforços eram frequentemente vistos como favorecendo um lado em detrimento do outro. Isso só serviu para aumentar as tensões. Na década de 40, o conflito escalou a tal ponto que ficou claro que os britânicos não podiam mais manter o controle. Por isso, o cenário estava montado para um conflito que moldaria o curso da história no Médio Oriente. No ano de 1948, uma nova nação nasceu em meio a uma guerra feroz. Uma nação que estaria no centro do conflito no Médio Oriente, Israel. Este nascimento teve suas dores e complicações. O trabalho começou um ano antes, em 1947, com o plano de partição das Nações Unidas. Este plano visava dividir a Palestina governada pelos britânicos em estados judeus e árabes separados, com Jerusalém sob controle internacional. Foi uma proposta que provocou júbilo entre a comunidade judaica e provocou indignação entre os árabes.
Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi oficialmente declarado pelo Conselho do Povo Judeu. A declaração ocorreu no dia em que expirou o mandato britânico sobre a Palestina. Em questão de horas, o Estado recém-nascido foi reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas nem todos estavam preparados para acolher Israel no mundo. O dia seguinte, a Guerra Árabe-Israelense de 1948 eclodiu. Em questão de horas, o Estado recém-nascido foi reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas nem todos estavam preparados para acolher Israel no mundo. O dia seguinte, a Guerra Árabe-Israelense de 1948 eclodiu. O primeiro, que começou em 1987, foi em grande parte um movimento popular. Assistiu-se à desobediência civil generalizada, greves, boicotes e manifestações, mas também confrontos violentos. A segunda intifada, que começou em 2000, foi muito mais violento, com atentados suicidas e operações militares tornando-se tragicamente comuns. Ambas as intifadas foram recebidas com pesadas respostas militares israelenses, conduzindo a um trágico ciclo de violência. Estes acontecimentos tiveram um impacto profundo, tanto sobre os israelitas como sobre os palestinianos. Para os israelenses, eles eram um lembrete claro de sua posição precária na região, enquanto para os palestinos sublinharam a dura realidade da ocupação e a sua luta pela criação de um Estado. No fim, essas guerras e revoltas não trouxeram uma resolução, mas aprofundou a divisão. A expansão dos territórios israelenses, o aumento das tensões e a perda de vidas de ambos os lados apenas complicaram a busca pela paz. Estas guerras e intifadas aprofundaram a divisão e complicaram a busca pela paz. Apesar da luta contínua, houve tentativas de colmatar a divisão e estabelecer a paz. Mas será que a paz foi alcançada? Vamos nos aprofundar em alguns marcos significativos na jornada para a paz. O início dos anos 90 viu um vislumbre de esperança com os acordos de Oslo. Este acordo visava facilitar a coexistência pacífica entre israelitas e palestinianos, com ênfase na autogovernação destes últimos. Foi um momento marcante, com ambas as partes reconhecendo os direitos legítimos e políticos de cada uma. No entanto, o caminho para a paz está repleto de obstáculos. Uma questão persistente são as controversas expansões de assentamentos. Os assentamentos israelenses e os territórios disputados têm sido um ponto de discórdia nas negociações, muitas vezes vistos como obstáculos a uma solução de dois estados. Estes assentamentos considerados ilegais sob o direito internacional continuou a ser uma fonte de tensão. A cimeira de Camp David no ano 2000 foi outra grande tentativa de paz. O objetivo era resolver algumas das questões mais prementes, incluindo o status de Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus e muçulmanos. A cimeira, no entanto, terminou sem acordo, deixando o status de Jerusalém sem solução. E disputas fronteiriças controversas também continuam a alimentar o conflito. A linha verde, estabelecido em 1949, está frequentemente no centro destas disputas. A delimitação de fronteiras não diz respeito apenas à terra, mas também sobre controle, recursos e identidade nacional. O processo de paz não ficou isento de progressos, mas também foi pontuado por períodos de intenso conflito e frustração. Cada tentativa de resolução
traz consigo um renovado sentimento de esperança. No entanto, as questões subjacentes permanecem, muitas vezes ressurgindo para inviabilizar o processo. De fato, o caminho para a paz não é linear. É uma dança complicada de 2 passos à frente, 1 passo para trás. Requer compromisso, compreensão e, acima de tudo, um compromisso com a paz. O processo de paz teve altos e baixos, mas o conflito continua. Avançando para hoje, o conflito israelo-palestiniano continua por resolver, com ambos os lados agarrados a queixas e aspirações profundamente arraigadas. A região é uma colcha de retalhos de tensão, onde períodos de relativa calma são pontuados por surtos de violência. Nos últimos anos, assistimos a uma escalada das hostilidades, com confrontos que eclodiram na faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém. Estes surtos de violência estão muitas vezes ligados a questões profundamente enraizadas, como o Estatuto de Jerusalém, os assentamentos israelenses na Cisjordânia e o direito de retorno dos refugiados palestinos. A comunidade internacional desempenha um papel significativo neste conflito em curso. Vários países e organizações propuseram planos de paz e mediaram negociações com graus variados de sucesso. As Nações Unidas, por exemplo, aprovou inúmeras resoluções destinadas a resolver o conflito. No entanto, uma solução abrangente permanece indefinida. Talvez a resolução potencial mais amplamente aceita seja a solução de 2 estados, que prevê uma Palestina independente, vivendo lado a lado com Israel em paz e segurança. No entanto, esta solução enfrenta obstáculos significativos. Estas incluem divergências sobre fronteiras, o status de Jerusalém, assentamentos israelenses e arranjos de segurança. Apesar desses desafios, algum progresso foi feito. Foram assinados acordos de paz com a Jordânia e o Egito, demonstrando que a reconciliação é possível. E embora a situação no terreno continue preocupante, há vislumbres de esperança. Organizações de base de ambos os lados estão a trabalhar pela paz, promover o diálogo e a compreensão entre israelenses e palestinos comuns. Mas o caminho para a paz é longo e repleto de obstáculos. O conflito não é apenas sobre terra ou política. É sobre 2 povos, ambos com reivindicações e aspirações legítimas, tentando encontrar uma maneira de coexistir em uma terra que ambos chamam de lar. Diante desses desafios, a busca por uma resolução pacífica para o conflito israelo-palestiniano continua. A esperança é que um dia israelitas e palestinianos possam ultrapassar o ciclo de conflito e construir um futuro partilhado baseado no respeito e reconhecimento mútuos.